Grande Alice. Coisa linda. Mostra bem ela para a igreja. Olha. Sempre uma esperança, né, irmãos? Uma criança que Deus coloca no mundo sempre é uma esperança de dias melhores. No meio do caos, Deus continua fazendo milagres. Deus continua levantando vidas. E ela tem o privilégio de estar na casa de Deus hoje. Os seus pais, com a consciência cristã, com a consciência de que existe um Deus verdadeiro, Jesus, o Salvador eterno, trazem a sua filhinha para devolverem ao Senhor. Essa é a questão da apresentação. Porque nada aqui é nosso, tudo é dele. Ele nos empresta. E ele nos empresta para nós sermos mordomos fiéis. Então o Cássio e a Sara são mordomos de Deus sobre a vida da Alice. E isso também é um grande milagre. Eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor. Porque aqui há duas responsabilidades: a dos pais e da igreja. Porque os pais são os primeiros a levar a Alice ao conhecimento de Cristo. E a igreja é o suporte. A igreja vai atrás, ajudando em oração, ajudando em posições de misericórdia e de compaixão. Então nós vamos orar pelo casal, vamos apresentar a Deus e vamos pedir para que a igreja exerça o seu papel de misericórdia, de discipulado e de apresentação de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amém. Posso pegar ela? Se ela chorar, eu devolvo na hora. Já viu legal, né? Aí, gente, que coisa linda, né? Eu sou a Alice e eu nasci para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque temos o privilégio, aleluia, de apresentar a Ti mais um nenezinho que o Senhor fez ressurgir no mundo caótico, no mundo cheio de corrupção e de violência. Mas a Alice, desde já, ela está sendo exclusividade de Deus. Ela está sendo um canal de Deus para a igreja e para os homens conhecerem a Ti. E eu peço que o Senhor possa abençoá-la agora, livrando-a de todo o mal, e que o Espírito Santo de Deus possa levá-la sempre em vitória. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus possa fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus. Livra a Alice de todo mal, livra a Alice de toda enfermidade, livra a Alice de toda enfermidade grave, Senhor amado, que ela tenha um crescimento sadio, feliz, junto com seus pais e com todos os seus familiares. Pai, nós estamos consagrando agora a Ti, a Alice, e descansamos em Ti, porque o Senhor é infinitamente melhor do que todos nós. Aleluia! E eu peço pelo Cássio e peço pela Sara, para que eles tenham instrução do Espírito, inteligência espiritual, para apresentar o caminho da verdade a Alice, para que quando ela for grande não se desviar dele, e que a igreja funcione como um suporte, a igreja possa ser um arauto sobre a vida da Alice, ministrando a ela as grandezas do reino dos céus. Em nome de Jesus, que este momento esteja eternizado no trono de Deus e que Jesus Cristo seja glorificado na vida do Cássio, da Sara e agora na vida da Alice. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja diz amém. Amém. Aplaude o Senhor. Diga comigo, Senhor. Senhor. A Alice. É tua. Desde agora. E para sempre.
mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele nem treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Dá-nos a tua graça, Deus, porque sem ela nada podemos fazer. Não há como ministrar para o teu povo sem a direção do teu Espírito. O teu povo é um povo redimido, buscado por bom preço, como cantamos no primeiro hino aqui hoje: o perdão no nome de Jesus. E a igreja está sobre esta sombra de perdão. E eu peço que o Senhor então nos dê entendimento e que o Senhor glorifique o seu nome em cada uma das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há algo que eu gostaria de falar sobre esse texto, antes mesmo de trabalhar a mensagem, é que nós temos 3 situações de pecado nele. 3. A primeira situação de pecado está no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. O versículo 8, ele trabalha aqui o pecado original. Todos nós somos pecadores. Não é triste você ver a Alice tão pequenininha e sendo apresentada por Deus, sendo já pecador? Por causa do pecado original. Ele está enraizado no coração das pessoas. Às vezes nós falamos, as crianças são os anjinhos de Deus, mas são os anjinhos rebeldes às vezes, que se jogam no chão, que pegam, que gritam. Por quê? Porque mesmo na condição de inocência, o pecado está estabelecido. Então o versículo 8 fala do pecado original. Depois no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, esses pecados são os pecados comuns que nós cometemos cotidianamente. Nós, como pecadores, mesmo às vezes conversos a Cristo, continuamos pecadores e cometemos pecados. Ou não, irmãos? Cometemos pecados. O problema da salvação não extingue, a virtude da salvação não extingue de nós o problema do pecado. Nós pecamos todos os dias, e aí está a excelência do amor de Deus, que conhece cada um dos nossos passos e que nos suporta, que nos ama e que espera sempre o melhor. Mas de vós, diz Paulo, mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a vossa salvação. Então, esse pecado no versículo 9, ele dá alusão aos pecados cotidianos. Mas tem um outro pecado aqui no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Que ordem de pecados são essas? São pecados particulares.
E os pecados particulares são os mais terríveis, que só nós conhecemos que temos. E que muitas vezes nós nos envergonhamos até de falar para Deus que os temos. Pecados dentro da nossa alma que ninguém conhece. Nem a igreja, nem minha esposa, nem meu esposo, nem meus filhos, nem meu pastor, ninguém. Ele está aqui, dentro de mim. E eu me envergonho muitas vezes por causa dele. Pecados particulares. Às vezes ele está em mim, mas não está no irmão. Ou está no irmão e não está em mim. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem assim suave. Bem suave. Tem crente que gosta de mentir mesmo depois de salvo. É muito difícil o crente que mente chegar diante de Deus e falar para ele: eu sou um mentiroso, Senhor, me liberta. É muito difícil, não é fácil, porque é uma coisa dele, que está no íntimo dele. Então eu estou dando um exemplo assim bem suave, para que os irmãos entendam o que eu estou falando de pecados particulares íntimos da nossa alma, né? Eu me lembro de um jovem certa vez, que ele falou para mim assim, um sábado à noite, numa reunião de jovens, ele falou para mim: pastor, hoje eu fui muito tentado, ore por mim. Eu falei: irmão, o que está acontecendo? Eu tenho vivido problemas sexuais muito grandes, ore por mim. Eu falei: ô irmão, a gente vive mesmo essas coisas. Não, hoje eu fui lá na Batista, lá no centro, e quando eu estava lá, aquelas menininhas passando, eu falei: meu Deus, se você tem esse problema, por que você foi na Batista, lá no centro? Você foi no coração do pecado? Você foi procurar? Liberte-se disso, desvie-se disso. Mas era um hábito que ele tinha dentro dele, né? Então, irmãos, parece um quadro tenebroso, né? Parece uma coisa assim que não tem solução. Mas João diz: seja o pecado que for, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele é poder contra o pecado original produzido pela serpente. Ele é poder contra o pecado cotidiano de cada um de nós. E Ele é poder de Deus até para os pecados mais íntimos e particulares no teu coração. Ele é propiciação de Deus para o nosso pecado, e não apenas para o nosso pecado, mas para o pecado do mundo inteiro. Aleluia! Então hoje nós estamos aqui numa reunião de pessoas perdoados por Deus. Isso é um milagre. Isso nós podemos dizer que é uma bênção. Nós podemos dizer que estamos num outro patamar de vida. Porque o que é que esperamos de Deus? Quando nós chegamos na igreja, o que estamos buscando em Deus? Quais são as nossas motivações de estarmos na presença de Deus? Se nós perscrutarmos o nosso coração, nós vamos ver que até muitas vezes as nossas motivações são errôneas. Até as nossas motivações depõem contra nós. E eu estava vindo para cá e eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E tira qualquer outra motivação que não seja te adorar, te bendizer e viver o perdão intenso que o teu filho pode dar a mim. Eu vim aqui nesta noite, sabe, irmãos, porque eu sei que aqui é uma comunhão dos santos que estão em luz, e eu preciso disso na minha vida. Eu preciso de pessoas também que foram perdoadas para caminharem comigo. Eu preciso de pessoas que entenderam que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Porque se o meu caminhar, por um motivo ou outro, vacilar, esse meu irmão me ajudará. Ele caminhará comigo. Isso é o sentido da comunhão. Esse é o sentido da unidade.
nos ajudar uns aos outros nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Porque se estou forte hoje, meu irmão está fraco, amanhã ele pode estar forte e eu fraco. Mas então nós nos unimos no coração, nós nos unimos pela fé, e nós clamamos ao Deus dos céus, em Cristo Jesus, ministra perdão para nós. A melhor coisa que pode acontecer numa reunião como essa é eu sair daqui com o coração leve, é eu sair sem culpa nenhuma, é eu sair daqui feliz e alegre, porque Cristo operou um grande perdão na minha vida. Quais são os maiores problemas de alguém que não é perdoado? Eu posso citar várias coisas, mas apenas uma é suficiente: a culpa. A culpa é algo que corrói a alma. A culpa é algo que destrói a nossa serviço. Eu gostaria de viver, eu poderia viver todos os reveses da vida, mas viver com culpa no coração talvez seja o maior desastre para o ser humano. Seja uma das piores coisas para o ser humano viver com a culpa. A culpa de ter transgredido, primeiramente, o Deus que é santo. Porque todo pecado que é cometido, prioritariamente, é contra Deus, é contra a santidade de Deus. Como é que começa o texto que lemos? O que dele ouvimos é que Deus é luz. O que significa isso? Luz expressa santidade, luz expressa perfeição, luz expressa retidão. Luz, Deus é luz, santo, perfeito e reto, integralmente e absolutamente santo. Vocês se lembram quando Moisés subiu no monte? Ele viu uma sarça que ardia e não consumia. E ele subiu no monte. E ele foi subindo no monte, atraído por aquela visão. Mas quando ele chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. E qual era a voz? Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Já pensou, parou para pensar nisso? Aonde Deus está, o lugar se torna santo, porque Ele é santo. Então, quando nós chegamos aqui, olha, isso aqui vazio não representa nada. Nós vamos embora e esse lugar ficou vazio, sem história. Mas quando a igreja chega, Jesus já está aqui. A sua santidade já está aqui. A sua retidão já está aqui. A sua justiça já está aqui. Então nós entramos e encontramos com o Santo de Israel. E então aqui há um grande milagre. Um santo que recebe pecadores. Um santo que abraça pecadores. Um santo que está disposto a ouvir pecadores. E um santo que está disposto a perdoar os pecadores que chegaram na sua presença. Este lugar agora é um lugar santo, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Perceba o grande amor com que Ele nos amou. Eu
olho para o meu coração e eu vejo, eu conheço que eu sou. E Ele me aceita. Ele me permite. Irmãos, Ele me permite tocar nele, abraçá-lo, falar com Ele, porque Ele é um Deus de perdão. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque as tuas asas estão abertas sobre este lugar. Desde a primeira oração que foi feita aqui, ela foi feita sobre os olhos da santidade de Deus. Os hinos que foram sendo cantados e começaram a contagiar os nossos corações foram hinos cantados sobre a sombra da santidade de Deus. A apresentação da Alice, ela foi feita sobre a sombra da santidade de Deus. Aleluia! E agora, Senhor, quando a tua palavra é anunciada por um vaso de barro, por um pecador indigno, ela só pode ser anunciada porque ela está sobre a santidade de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje num mundo que enaltece o amor de Deus, não é? Deus é amor. Se Ele não fosse amor, todos nós já teríamos sido consumidos. Mas nós não podemos nos esquecer que o amor anda de mãos dadas e abraçados com a santidade e com a justiça de Deus. Você está sentado aí no seu lugar, e o que acontece? O Cristo que é santo, Ele vai até você e Ele senta do seu lado. Ele te abraça. Você não pode sentir o toque desse abraço, mas você pode sentir no teu coração o toque do Espírito Santo de Deus. Nós jamais poderíamos chegar até perto dele. Ele é muito maior e muito grande para nós. São séculos e séculos e séculos, anos-luz entre o homem e Deus. Então Deus vem e se faz permitir tocar por pecadores indignos. Aleluia. E o grande fator, primordial fator dentro da salvação é a obra do Espírito que nos transforma de fé em fé e de glória em glória, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o trabalho de nos tornar como Ele é, de nos levar de novo para o Éden, de nos levar de novo para a inocência do Éden. E só o Espírito Santo tem o poder de fazer esta obra em nossas vidas. Eis-nos aqui, Jesus. Perdoa-nos das nossas debilidades. Perdoa-nos nos nossos pecados. Purifica nossa alma, assim como Tu és puro. Nos aperfeiçoa na salvação e nos torne crentes cada dia melhores para o louvor da Tua glória. Aleluia. Bendito seja Deus pelo ministério de perdão. Deus é Deus de perdão. Vamos acabar. Em Marcos capítulo 2, na cura do paralítico de Cafarnaum, quando os amigos do paralítico levaram aquele paralítico para perto de Jesus, havia muita multidão. Eles não tinham como entrar na casa. E eles foram pelo lado da casa, subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico na sua cama até aonde Jesus estava. Eu fico pensando no trabalho desses 4 amigos do paralítico. Você sabe, irmãos, que muitas vezes para que as pessoas
recebam o perdão de Deus, nós precisamos ter corações misericordiosos para com eles. Aqueles 4 amigos fizeram o possível e o impossível para aquele paralítico ser curado do seu mal. Não havia na mente deles nenhuma outra motivação a não ser que o paralítico voltasse a andar. Por isso que eles levaram o amigo. E quando o paralítico chegou, Jesus olhou para cima e viu eles lá em cima. E Jesus ficou maravilhado da fé dos amigos. Amém. Olha só que interessante, irmão. Ficou maravilhado. Tem pessoas, irmãos, que não têm condição nem de ter fé. Nós não podemos exigir de pessoas que não têm condições de ter fé para que tenham fé. Nós precisamos muitas vezes ser a fé delas. Nós precisamos exercer a fé para os moribundos, para os frustrados. Pega uma pessoa depressiva, deprimida, que ela está ali entre a vida e a morte com pensamentos negativos. Quem que vai exercer fé para uma vida como essa? Eu, você, a igreja. Somos nós responsáveis. É muito fácil largar o fardo apenas na pessoa que está moribunda. Eu preciso trabalhar para que ela seja restaurada. Foi o que esses amigos fizeram. E quando eles estavam lá, Jesus ficou maravilhado do trabalho deles. E olhando para a fé dos amigos, ele olhou para o moribundo paralítico. Jesus o levantou na hora? Levantou, Júlio? O que Jesus falou para ele? Filho, perdoados estão os seus pecados. Essa é a prioridade, irmãos. Antes de você necessitar de qualquer bênção, a prioridade é ser perdoado. Filho, perdoados estão os seus pecados. Os amigos fazem, o quê? Todas aquelas pessoas, o quê? Quem é esse que está blasfemando? Só Deus pode perdoar pecados. O que Jesus está dizendo para eles naquele momento? Deus está no meio de vós. Aleluia. Ele está dizendo, eu sou Deus. Glória a Deus. Eu tenho o poder de perdoar, porque eu sou Deus. Na concepção judaica, só Deus pode perdoar pecados. E na concepção do mundo todo, só Deus pode perdoar pecados em Cristo Jesus. Aleluia. E houve um burburinho, houve uma falação. E ele falou, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão comentando? O que é mais fácil para mim? Dizer para o paralítico, levanta e anda, ou filho, perdoados estão os seus pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, levanta e anda, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Graças a Deus. Agora vem a pergunta, por que é que ele perdoou primeiro? O que adiantaria aquele homem ser levantado da sua maca e ir para o inferno? O que adiantaria para aquele homem sair andando sem um viés de salvação? Então Deus purifica o seu coração, perdoa o seu coração, porque 4 amigos resolveram trabalhar por ele. E Deus aproveitou o momento, limpou a alma dele, purificou o seu estado vil e pecaminoso, e depois de ser transformado no seu interior, ele diz, levanta e anda. Às vezes você vê por aí as pessoas sendo curadas, levantando assim, com dificuldade, anda, irmão, agora. Não, Jesus diz, ele saltou.
e andou. Glória a Jesus. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Eu estava falando de motivações. O que é que me trouxe aqui nesta noite? Por que estou aqui nesta noite? Eu estou aqui porque eu quero ver as maravilhas de Deus operando no interior. Amém. Da Glória a Deus. Dentro da sua alma haverá um rompimento de barreiras. Dentro da nossa alma haverá correntes sendo quebradas. E o Espírito Santo entrando e desfazendo todo o mal e nos apresentando diante dele como filhos lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Porque se isso não acontecer, eu vou embora triste do mesmo jeito. Eu vou frustrado embora do mesmo jeito. Eu vou vazio para minha casa do mesmo jeito. Nada vai acontecer se Cristo não entrar dentro do meu coração. Eu sei que você tem lutas e problemas. Eu sei que muitas vezes tristezas por causa dos problemas. Quem é que não tem grandes tribulações na vida? Todos nós temos. E Deus está pronto para dar vitória para vocês nesta área. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas Ele vai além daquilo que precisamos. Ele vai muito além. Ele limpa o coração e limpa a alma. E é o que nós precisamos. Em João capítulo 8, nós temos a história da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela pode ser colocada nas 3 categorias de pecados que eu falei no início da mensagem. O pecado original está sobre ela, o pecado cotidiano está diante dela, e os pecados particulares que nós não conhecemos estão diante dela. Era uma mulher escravizada. Era uma mulher sem esperança nenhuma diante de Deus e diante dos homens. O fim daquela mulher era esperar a morte e ir para o inferno. Quem poderia fazer alguma coisa por ela? Ela foi pega em flagrante adultério. E a lei dizia que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Então ela foi pega em flagrante adultério e trouxeram a mulher até Jesus. Mestre, apanhamos esta mulher em flagrante adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que dizes tu? Tentaram a Jesus. Jesus olhou para eles, escreveu no chão, voltou e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês acham que ia esperar uma resposta dessa? Jesus, o confrontador de almas, aquele que confronta corações. Sem confronto não há salvação, irmãos. Vou repetir: sem confrontos não há salvação. Não importa que a pessoa faça bico, não importa que ela fique muito brava com você, não importa que ela nunca mais queira olhar na sua cara, não importa. Precisa haver um confronto para que vidas sejam salvas. E foi o que Jesus, a oportunidade chega. E quando Jesus olha para aquela mulher e olha para a multidão, ele vê todos igualmente adúlteros. Totalmente adúlteros.
estudiosos na palavra dizem que quando Jesus diz quem não tem pecado, atire a primeira pedra, está falando do próprio pecado da mulher adúltera. Por quê? Porque a palavra diz: se você olhar com má intenção para outra pessoa, já adulterou com ela. O adultério não é a consumação, mas é a formação no coração. Então, um olhando para o outro, imaginem a cena. Ninguém podia dizer ali: eu sou perfeito, eu sou reto, eu sou santo. As pedras começaram a ficar pesadas nas suas mãos. Eles mal podiam segurá-las mais, porque aquelas próprias pedras mostravam o peso dos seus próprios pecados. E eles foram soltando, um a um, as pedras que eram para apedrejar a mulher adúltera. E todos foram embora. Aleluia. Os acusadores de Satanás não resistiram à palavra do Mestre. Os observadores da lei não entenderam a graça que havia no Mestre. Viviam pela lei, não conheciam a graça. Mas hoje nós conhecemos a graça. E a graça é melhor do que a lei. E então ficou Jesus e aquela mulher. Ninguém te condenou? Não. Receba o meu perdão então agora. Eu também não te condeno. Amém. Olha só. Glória a Deus. Ninguém te condenou? Receba o meu perdão. Para que nós saiamos da sentença, do escrito de dívida que havia contra nós. Nós só podemos fazer isso mediante o perdão que há em Cristo. Nem eu te condeno, eu risco sobre você o escrito de dívida que havia sobre a tua vida. Glória a Deus. Vai e não peques mais. Às vezes as pessoas esquecem de dizer essa última parte da história. Não me julgue! Lembra da mulher adúltera? Jesus perdoou. Não condenou, mas Jesus deu um alerta para ela. Vai e não peques mais. Talvez da outra vez eu não esteja tão perto de você para te ajudar no problema íntimo da sua alma e do seu coração. Então, quando nós estamos reunidos aqui, irmãos, a melhor coisa que pode acontecer é eu sair desse lugar purificado na minha alma. O perdão traz conforto de Deus. O perdão tira a culpa que acompanha o pecado. O perdão traz a alegria do Espírito. O perdão me permite abraçar Cristo. Davi, quando reconhece as suas mazelas, Davi, quando reconhece o seu pecado, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o Espírito voluntário, Deus. Ó Jesus de todo perdão, torna a dar-nos nesta noite a alegria da salvação. Torna a dar-nos um coração puro e voluntarioso. Torna a me encher com o teu Espírito, para que, cheio do teu Espírito, eu possa proclamar as grandezas de Deus
e os homens se acheguem a Ti e se convertam a Ti e declarem todos os dias das suas vidas: só o Senhor é Deus. Aleluia. Perdoados em Cristo Jesus, agora e até a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Por favor, irmão Alexandre. Os irmãos da banda podem subir para cantar. Glória a Jesus. Pode destampar, irmãos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você está em comunhão com Cristo, batizado nas águas conforme o nosso costume. Nada impede que você participe da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do corpo e beba do cálice. Porque muitos não fazendo isso, hoje já dormem, já morreram, e muitos outros ficaram enfermos. Então que o Senhor, nesta hora, traga perdão para nós, para que possamos participar dessa festa espiritual, para a glória do Senhor. Amém? Por favor, irmão Alexandre, pode pegar. Julinho, pegue o pão, por favor. Fala, Julinho. Não, Julinho, deixa só aqui, junto com uma bandeja, por favor. Você quer uma só? Né? Não tem problema, né? Julinho vai distribuir. Podem ir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cantemos. Essa cruz, por
água bendita para os pecadores. Sangue vertido, sangue ofertado, sangue purificador, aleluia. Obra poderosa que alcançou um pecador feito meu, Senhor. Que daria eu, Senhor? Como poderia pagar por tantos benefícios? Deus, estamos aqui diante desta mesa. Essa mesa grita e soluça o amor de Deus. E nós humildemente nos dobramos diante deste amor. Perdoa-nos, Deus. O que eu recebi do Senhor também vos dei a conhecer. E na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo dado por vós. Fazer isso todas as vezes que lembrares de mim. Em nome de Jesus. Pela fé, irmãos. Vamos ficar em pé. Para servir um ao outro. Pão da vida, pão dos céus. Pão que dá ao coração. E salvação eterna em Cristo Jesus. Pela fé, participe do pão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você percebe o milagre que está acontecendo na tua vida? Deus está te fazendo participante do corpo. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Bendito seja teu nome, ó Deus, pelo pacto eterno e perfeito no sangue do Filho. Bendito seja teu nome, ó Deus. O pacto perfeito foi feito. Não precisa mais haver sacrifícios. Aleluia. Cristo é o sacrifício perfeito. Bendito seja o teu nome, Senhor, por esta aliança eterna que fizestes conosco através do tempo. Pela fé, participe agora do cálice, em nome de Jesus. Dê glória a Deus, igreja. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Bendito é o teu nome. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos cantar o coro mais uma vez. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor proclamar. Preparei também minha cruz.
Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja com todos vós agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai na força do Senhor. Amém.